Fala galera, estamos iniciando aqui mais um Dois ou Mais podcast. Tem que falar isso, infelizmente ou felizmente, não sei, mas a gente precisa falar isso. Aproveita aí, dá o like no canal, aproveita para se inscrever. Por quê? Porque assim você ajuda a propagar o canal, assim você ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas, tá bom? Convido você a embarcar nesse bate-papo de hoje. Hoje estou recebendo aqui meu convidado, que também é meu amigo, né, Jordal. Ele vai falar um pouquinho aqui da história dele. E aí eu vou passar a bola para ele, porque nada melhor do que ele mesmo fazer essa apresentação. Irmão, seja bem-vindo. E aí fala aí pro pessoal de casa um pouquinho aí da sua história. Se apresente. Vamos lá então. Obrigado, Habib. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que estiver em casa assistindo. Jordal é Jorge Dalva, né? Acho que eu tinha comentado com você. Esse nome já foi o primeiro desafio, né? Porque você crescer com um nome esquisito, eu não sei se a Habib é esquisito ou não, depende de onde você vivia, mas assim, Jordal sempre foi o primeiro desafio para mim. Então eu cresci a vida toda tentando superar esse desafio, e isso de certa forma acabou me levando para o lado de empreendedorismo, porque a diversidade, ela demanda empreender. E demanda empreender energia para tudo, energia para estudar, para poder você conseguir sair de uma situação, etc e tal. Então vem desde a infância essa minha tocada empreendedora. Eu aceitei esse convite seu porque eu sei que a gente vai bater papo sobre isso. Isso me atrai. De verdade é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer. Já visto, tem 20 anos que eu faço a mesma coisa. Eu sou eu não sou um workaholic, mas eu sou um empreendedor inveterado. Então, assim, dentro da minha jornada, poucos momentos eu não estava empreendendo. Então, era o tempo todo fazendo empreendedorismo. Então, diante disso, o que eu posso te dizer tem um livro aberto aqui para você. Minha história começa em 2003. De lá para cá, estou empreendendo até hoje. E a gente vai esmiuçar isso aí, viu? Tenho certeza que tem muita coisa boa. A galera que está em casa vai aprender muito, né? Eu tenho certeza que tem muita contribuição para você deixar aí para essa galera. Fala aí, irmão, um pouquinho como foi a sua infância, né? Como foi a sua escolha para ser esse empreendedor, como foi que você chegou até aí. Conta aí um pouquinho da sua história, né? De o que te fez. Já tinha alguém na família que você se espelhava, o pai ou a mãe, enfim. Fala aí um pouquinho pra gente. Vamos lá. Meus pais, eles não têm a veia empreendedora. Acho que como a grande maioria, talvez, dos pais da minha geração. Eu tenho 44 anos e desde os 23 anos eu venho empreendendo, um pouquinho antes até. A experiência que eu tive com o empreendedorismo, antes de começar a empreender ali, logo no final da faculdade, dentro da família, foi muito mais assim, ligado a tios que tinham negócios, e você, na verdade, eu não via com a visão de um empreendedor empreendendo, eu via com a visão do empresário ganhando dinheiro, digamos assim. Sim. Né? E a gente, quando vem de uma classe média baixa, não é que você não tem possibilidade, você tem todas as possibilidades que todo mundo tem, mas o seu caminho vai demandar ali algumas escolhas que muitas vezes você não tem sabedoria ainda para poder fazer as melhores, né? Então, quanto menos escolhas que são as melhores você faz, mais longo é o caminho até você chegar a uma jornada de sucesso, independente de qual seja essa jornada, né? Certo. Então, só para entender, então a sua visão até ali era mais era um empresariado voltado, ou seja, olhando só para o recurso, só para o dinheiro em si. Exato. Era isso mesmo? Era exatamente isso. Por quê? Porque eu tinha sonhos muito pautados em questões financeiras. A gente acaba comparando muito, né? Quando a gente está numa fase da vida ali, você vem de uma classe média e você vai estudar em escolas que são de um nível um pouco melhor, você vê colegas que têm acesso a coisas que você não tem ainda. E você busca, de alguma forma, realizar aquele sonho inicialmente dentro da sua cabeça, mas você começa a projetar como é que eu conseguirei fazer isso aqui, sem depender de meu pai, sem depender da minha mãe. Existe um meio para chegar lá. Eu digo uma coisa assim, pescar para mim foi fundamental, porque a pesca na escola, né, talvez assim, você tem um erro, o erro é você não buscar o conhecimento, mas você também tem ali uma situação de vida que isso não pode te gerar uma culpa, você não pode trazer uma carga pesada para um aluno talvez ali de 13, 14, 15 anos.
né? E exercer essa forma de conseguir informação diante de uma adversidade, eu não tinha o conhecimento. Me fez perceber que era possível uma série de outras coisas a partir dali. É um detalhe muito significativo para mim, apesar de ser talvez um comentário pífio, mas assim, você desenvolve dentro da sua cabeça mecanismo que estrutura, modela o seu cérebro, que tem uma plasticidade enorme, a estar sempre buscando se sair de situações adversas. Perceba que na infância eu tinha um nome que complicava a minha comunicação com as pessoas. Criava uma adversidade para mim para poder interagir muitas vezes. Trazia muitas situações de confusão em escola, uma série de outras coisas. Sim. Depois a questão dos estudos. Você foca em questões que a infância demanda, a adolescência, e principalmente quando envolve hormônios, esquece um pouco dos estudos e depois você tem que dar conta, porque você precisa dar o resultado em casa. Resultados são as notas, né, para o pai e para a mãe. Infelizmente, os meus pensavam que as notas eram a coisa mais importante, né, dentro da escola. E no fundo, hoje a gente sabe que existem diversos valores que você pode absorver durante a sua passagem pela escola. Então, assim, essas pequenas adversidades do início da minha vida, acho que foram me colocando num caminho onde eu passei a enxergar muito mais as soluções, mesmo em determinados momentos enxergando unicamente a árvore, em outros momentos enxergando a floresta, mas sempre buscando as soluções. E eu acho que o cérebro da gente, ele começa a se adaptar e automaticamente vai te colocando no melhor caminho. Agora, o que é o melhor caminho, né? Se você estiver buscando a questão financeira, o caminho pode ser um. Se você estiver precisando realizar outras questões para que o financeiro venha a acontecer, o caminho pode ser diferente. Então, assim, eu acho que é muito importante na jornada do empreendedor saber em que momento você está, né? E quais são os recursos que você precisa trazer para a sua vida para poder fazer com que isso seja um sucesso, né? Sim. Então, assim, no início não foi nada fácil. Eu tive ali, logo no primeiro momento, no final da faculdade, uma experiência de montar uma loja de suplemento alimentar. A gente vinha com aquela novela Malhação muito forte, o movimento de academias era muito forte. Irmão, só para... Eu vou te interromper aqui, porque você tocou num ponto ali que eu acho muito importante. Quando você fala ali, né, a dificuldade que você teve por conta do nome, né? A maioria das pessoas me conhece como Habib, né? Mas meu primeiro nome é o Adson. Sim, então eu também tive isso aí, porque ficava, o nome em inglês é um nome diferente, o Adson. E aí tinha aquele bordãozinho, né, que fala elementar, meu caro Adson. E aí o pessoal brincava muito também, né? E aí o que eu percebi, quando você fala da dificuldade, eu vejo também que hoje eu entendo isso, porque naquela época eu entendia da mesma forma. Hoje eu já entendo que tudo vai da nossa percepção. Porque depois eu passei a entender que assim, meu nome era difícil, mas isso também facilitava para que as pessoas não esquecessem. Sim. Né? E aí eu levava num tom de brincadeira, num tom mais leve, porque assim, eu não gostava do meu nome, cara. Eu não gostava, eu falava, putz, o Adson, e aí tinha isso, elementar, meu caro Adson, não sei o que, aquela situação toda. Eu não gostava, né? Eu preferia sempre que me chamasse de Habib. Tanto que hoje... Tenho amigos que nem sabem qual é o meu primeiro nome, só sabe o sobrenome, né? Então depois, né, e aí a gente vai falar um pouco também sobre isso, quando a gente conhece, tem o autoconhecimento, quando a gente faz a troca, eu digo, né, dos drives mentais. E aí eu passei a trazer isso com mais leveza. Né? Tanto que antigamente, quando alguém me chamava de Adson, eu já ficava assim, parecendo que eu fiz algo de errado. Sim, claro, e eu também senti a mesma coisa. E aí hoje não. Né? E assim, eu passei a entender isso há pouco tempo, de uns 5, 6 anos para cá, foi que eu comecei a ter esse entendimento e trazer essa leveza, porque realmente falava, pô, meu pai, tanto nome mais fácil, eu escolhi logo esse nome, mas aí eu entendi que eu fui privilegiado, porque o nosso nome não é tão comum, não é igual João, não é igual a Gustavo, enfim, os nomes mais comuns ali, né? Maria, José, enfim... uns nomes mais tradicionais. Então a gente tem esse privilégio de que é privilégio. Eu procurei na época que tinha Orkut, eu procurei outro jornal, não achei. Sim. Hoje em dia eu coloco no Google, ainda não encontrei nenhum assim para o nome da pessoa, já vi empresa, já vi. Hoje eu já encontrei, o Adson já encontrei. O jornal ainda, talvez eu tenha que procurar assim algum Jorge que casou com a Dalva e teve filho e tem uma criatividade ali na coisa, mas não tem mais. Mas bacana a criatividade. Foi seu pai ou sua mãe ali? Meu pai. Mas que criatividade. E fez música, e tem música, e tem um monte de coisa. Que bacana, cara. Criatividade. Pegar
do Jorge, né? E aí com a Dalva, Jordalva. Bacana. E aí eu vou fazer uma correção em minha colocação sobre a questão do empreendedorismo do meu pai, porque eu lembrei de uma coisa e aí foi um ato falho meu. Porque é o seguinte, meu pai trabalhou durante a vida toda em cima de um carro, né? Em cima de um táxi. E os motoristas de táxi, eles são empreendedores. Sim, né? sim. Então fica aí até uma correção minha, fazendo até uma busca aqui do que eu vivi e do que eu falei aqui. E eu acho que meu pai, como empreendedor, eu acho que ele me incentivou. E a criatividade dele talvez também tenha me impregnado de alguma forma ali. A música, ela sempre foi muito marcante na família da gente. A percussão. Meu pai tocou percussão com um grupo que iniciou o processo de Fialuna, Timbalada, aquela coisa no início. Ele chegou a tocar com essa turma e eu me lembro dessa referência. Né? Então, assim, a criatividade e o empreendedorismo talvez venha daí e sutilmente me contagiou. Então eu queria fazer só esse adendo. Tranquilo. Aqui, né? Muito bom, muito bom. Mas assim, volta aí agora para o seu nome eu acho bonito, Watson Habib, meu amigo, isso é nome de galã, de novela. Só no nome, que falta ainda. Mas enfim, cara, o nome ele me trouxe assim algumas situações que durante um bom tempo me incomodaram. No início, logo, minha mãe colocou o nome Joca, o apelido Joca, e até hoje todo mundo me conhece como Joca. A maioria das pessoas me chamam de Joca. E tinha isso que você falou, quando falava Jordal, eu dizia, alguma coisa. Né? Tinha um peso, né? Tinha um peso muito grande. Mas assim, então eu iniciei nesse processo dessa forma. E no final da faculdade, a gente fez, vou fazer um comentário aqui, eu comecei a fazer uma pós-graduação em psicoterapia, TTS, estava seu colega durante um processo ali de 6 meses, depois eu acabei me afastando por questão de tempo, né? Mais breve volta. Com certeza, com certeza. Mas assim, o TTS ele traz pra gente uma capacidade de reflexão diferenciada. Né? Eu acho que assim, quando você associa o TTS com a filosofia, com a teologia, com as informações que você conhece muito bem, melhor até do que eu, informações milenares, o que você estratifica disso aí nunca pode ser ruim. Verdade. Nunca. Verdade. Você pode bater errado do jeito que for, misturar as pedras, mas o conteúdo que tem ali, ele não tem como tirar uma coisa ruim para você. Né? Talvez, na pior das hipóteses, você precise passar mais um tempo estudando para entender o que aquilo está te falando. Mas no final, eu acho que até com as parábolas, né? Sim. Você pode não entender no início, mas aquilo ali tem uma profundidade tão grande que atinge a pessoa que está no início do conceito, do entendimento do conceito, até pessoas que já estão no nível mais profundo. Todas elas se comunicam com uma coisa só, mas cada uma num nível de percepção. Né? Então, assim, para não ficar viajando muito aqui, então eu iniciei lá em 2023 minha jornada, falando para você assim de empreendedorismo, porque eu precisava sair de casa, fisicamente, e precisava sair de casa emocionalmente. Tá? A minha busca pelo TTS foi pela minha saída. Eu já tinha saído fisicamente em 2003, foi quando eu saí de casa. E meu TTS agora, com 44 anos, eu fui buscar para poder sair de casa emocionalmente. Isso é muito importante. Isso que eu ia falar, isso é muito importante. Muito importante a gente entender isso. Né? E muitas vezes a gente está envolvido nas máscaras. Né? A gente, por exemplo, como você falou, saiu de casa fisicamente, mas sentimentalmente ainda estava preso ali, por algum sentimento, por algumas coisas, cargas que acabam lhe prendendo aquele lugar. Né? E quando você entende isso, essa busca pelo autoconhecimento, essa busca desse entendimento, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. E que bom, né? Que você não achou que estava tarde, porque eu já conversei com algumas pessoas que, assim, com 30 anos, acha que não tem mais jeito, cara. Acha, caramba, eu já tô com 30 anos, 35 anos, não tem mais jeito. Eu lembro que na minha faculdade de Direito, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu tive um colega na minha turma, senhor Leo, o nome dele, ele tinha 85 anos, cara. Olha. Ele se formou com 86 anos. Então, e o cara era uma referência para todos nós ali na turma, porque ele não morava em Salvador, ele morava na ilha de Itaparica. Nossa. E aí ele ia e voltava todos os dias, cara. Todos os dias. E o cara, numa energia, meu irmão, uma energia. E acho que ainda nos dias de hoje ele deve estar advogando. Né? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que ele ainda está por aqui. Ainda não passou daqui, não. Porque pela energia que ele tinha, ele contagiava todo mundo. Então,
nunca é tarde, cara. Nunca é tarde, né? Então, quando a gente busca isso, esse autoconhecimento, a gente busca se entender, a gente busca entender as nossas razões, como eu já falei aqui. Meus pais são separados, eles se separaram, eu tinha 1 ano de idade, e eu passei por vários processos na minha vida. Só que com 29 anos para meus 30 anos, eu comecei a ter uma percepção de que tudo que eu estava fazendo eu não estava terminando. E aí eu tive essa percepção, e aí um belo dia, eu passando ali no Instagram, me deparei com uma postagem, né, e me identifiquei. E era um textão, cara, um texto muito grande. Só que eu me conectei automaticamente. Eu fui lendo, e aí eu falei, caramba, eu preciso disso. E aí eu fui lá, procurei, eu falei, eu vou fazer isso aqui. E aí lá, que foi na época que eu fiz o Catarse, deixar um abraço aqui, né? Eu digo que é meu mestre, meu mentor também, Jordan Campos. O nome é até parecido, Jordal, né? Jordan. E ele também tá com um podcast agora, acho que tem pouco tempo aí que inaugurou o podcast dele. Então aproveita lá para seguir, gente. Vai lá, Jordan Campos. O cara é fera. Então me ajudou muito, ajudou o Jordal aqui também. Então fica a dica aí para vocês. E aí eu fiz, cara, o Catarse com ele. E aí esse Catarse foi uma coisa, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, porque existia um Adson Habib antes do Catarse e existiu um depois, né? E aí eu passei por vários processos e eu nunca na minha vida, irmão, nunca, antes do Catarse, se alguém falasse pra mim que a separação de meus pais estava me afetando com 29 anos, eu ia chamar a pessoa de maluca. Eu disse, você tá viajando, véio. Tem nada a ver, pô. Eu sei o que eu tô vivendo. Tô soltando. Eu tô de boa, eu sei o que eu sei que preciso melhorar muita coisa. Mas não tem nada a ver, tipo, eu sei que meus pais são separados, enfim. E isso não vai interferir o que na minha vida? E aí, cara, quando você vai no profundo, né? E aí você mergulha. E aí você visita o seu inconsciente, porque tem coisas que estão no seu consciente. E tem coisa que está no seu inconsciente. O que é o inconsciente? É mais ou menos como você está com o notebook aqui. Você pega o arquivo, apaga ele da sua tela, mas ele está na lixeira. Ele está ocupando memória no seu notebook, né? Então, é isso aí que funciona. A nossa mente é da mesma forma. Então, quando eu viajei, que eu entrei ali, cara, quando eu vi vários traumas, vários bloqueios, várias coisas. Então, foi a partir dali, né, que quando eu busquei esse autoconhecimento, esse autoentendimento, foi que eu vi que realmente eu tava numa fase que eu realmente precisava disso. Você é corajoso, viu, velho? Pra ir pro Catarse, o cara tem que ser corajoso. Eu ainda não desenvolvi essa coragem. Mas eu tava já no tudo ou nada, irmão. Eu tava naquele jeito, eu digo, pô, eu me deparei numa situação que assim, eu percebi, cara, que tudo que eu estava começando eu não terminava. Eu pegava um livro para ler, chegava na metade do livro eu não terminava. E assim, tudo na minha vida tava sendo assim. Tudo. Inclusive o meu casamento já tava indo também nessa parada aí, já tava indo nessa fase aí. Né? Eu falei assim, pô, já fui até aqui, mas vou terminar. Entendeu? Então já estava lá, tudo que eu estava começando, eu tava, não concluía, eu terminava, largava no meio. Então quando eu percebi isso, eu falei, caramba, eu preciso urgente mudar isso. Exato. E eu já tinha feito terapia, já tinha passado por psicólogos, por psiquiatras, mas não resolvia. Né? Também chegava lá, não falava toda a verdade, né? Era muito jovem também quando eu comecei, enfim. Sempre estava dando o meu jeitinho, às vezes faltava a sessão, levando a coisa, como diz, empurrando com a barriga, né? Sem vontade. Mas ali eu disse, eu preciso resolver. E aí é o que eu digo, a gente precisa decidir. Né? Eu passei a entender que eu não queria mais viver de condição, porque eu estava vivendo de condição. E aí eu disse, aí fica a dica para você, não viva de condição, viva de decisão. Porque decisão, ela muda a rota. Decisão, ela muda destino. E eu vi até num estudo que todos os dias nós tomamos basicamente aí 300 decisões diariamente, cara. Diariamente. Nós tomamos 300 decisões por dia. E aí eu fiquei, como é isso? Mas de fato, quando você para ver, é verdade. A primeira decisão, vou acordar agora ou vou acordar mais tarde? Quando o despertador toca. Né? Vou desligar o alarme ou vou botar no modo soneca daqui a 10 minutinhos? É uma decisão. Vou escovar os dentes agora ou vou escovar os dentes depois que eu tomar café? Sim. Vou botar uma camisa azul, uma camisa amarela, enfim, vou escolher a amarela. Perfeito. Você está decidindo. Né? Vou por essa rua ou vou por essa? É uma decisão. Vou almoçar agora ou vou almoçar mais tarde? Vou levar meu filho na escola ou não?
tudo isso são decisões. Perfeito. Só que a gente não pontua isso, na verdade, não pontua isso como decisões. Então ali eu falei, né? Vai no automático. Você não consegue enxergar que isso é uma decisão, mas é. Entendi. Então ali eu cheguei no momento que eu falei, não vou viver mais de condição, vou viver de decisão. E foi isso que eu fiz. Maravilha. Cara, eu tive, assim, durante essa jornada que continua, inclusive eu participei de um podcast que a pessoa querida também, muito amigo, querido também, e existia uma expectativa da jornada do herói. Né? Uhum. Eu disse a ele exatamente isso que eu estou te falando aqui, a minha jornada ela não findou. Em nenhum processo meu de realização durante os negócios que eu consegui montar, seja os que foram bem-sucedidos, os que foram vendidos bem, ou os que eu acabei tendo algum processo de falência, que não foram poucos, na verdade, tudo isso tinha uma intencionalidade muito positiva, uma criatividade muito grande, uma elaboração que me colocava, às vezes, em posições destacadas diante de outros empresários e empreendedores. Eu vou te dizer isso durante o processo, por quê? Mas existia por falta isso que você falou. Eu não estava fazendo as melhores escolhas durante o meu dia. Então, assim, eu ouvi uma vez de um ex-sogro meu, quando eu tinha 18 anos, que ele disse o seguinte: cara, o teu futuro é a soma das 24 horas do teu dia. É porque a gente projeta o futuro, mas a gente não enxerga que ele está sendo construído. E aí eu vou te fazer só uma interferência aqui, só para pontuar isso, porque assim, você vê que Deus ele é tão bom e tão justo, que ele dá 24 horas do dia ao pobre e ao rico. É igual. Exatamente. Não tem diferença. Exatamente. É 24 horas para os dois. Exatamente. E também, só para pontuar, quando você falou ali da questão das suas quedas, de falência, enfim, do sucesso. E eu também entendi que sucesso não é a quantidade de vezes que você cai. Sucesso é a quantidade de vezes que você levanta e decide seguir em frente. Perfeito. Perfeito. Enfim, era isso. Isso aí eu naveguei bem, porque eu não tive um assessoramento, digamos assim, né? Primeiro, grande eu chamo, porque para mim realmente todos os nossos empreendimentos, porque eu não estava sozinho, eu sempre tive uma participação de uma pessoa ou outra, mas assim, todos foram muito valorosos, né? Eu comecei com uma lojinha de sanduíche salada na época, né? Que eu queria montar na Pituba, que é um bairro, digamos, com uma classe um pouco de poder aquisitivo um pouco maior, que tem condição de pagar por um sanduíche um preço melhor. Né? E comprar suplemento alimentar também, que não é um luxo, um suplemento alimentar. Naquela época, em 2003, isso estava num movimento muito bacana de crescimento, então eu montei uma lojinha de açaí, salada, sanduíche natural e do lado uma lojinha de suplementação. Qual é o nome da loja? Mania de Saúde. Mania de Saúde. Mania de Saúde, suplemento, Mania de Saúde, sanduíches e saladas e tal. E a minha intenção de botar na Pituba era por causa do público, né? Eu sofri ali direto a influência dos meus pais, que estavam bancando para mim. Eu, no final da faculdade, não tinha grana, o dinheiro que tinha a gente torrava na época, né? Fazia muita farra, que aliás atrapalha muito e a gente não percebe. Eu acho que assim, quem amadurece mais tarde, como eu, que venho amadurecendo agora, depois dos 40, percebe isso. E no momento que dá para você ainda se apropriar de valores e fazer uma construção diferente para o futuro, isso seja em qualquer época que for, é como você falou, nunca é tarde para você refletir, né, e trazer novos movimentos para mudar os resultados. Né? Sim, mais uma vez, irmão, fica à vontade, irmão. Eu vou querer que você dê uma dica para essa galera que está, para os jovens, né, que a gente já foi e a gente ainda é. E uma coisa que eu quero dizer para todo mundo também que está em casa, eu não sei se você passou por isso, mas quando você falou, tocou aqui. Eu passei por isso. Eu me cobrei muito, cara. Eu me cobrei muito achando que eu tinha feito muita merda, que eu perdi as oportunidades, né? Mas é aquilo que eu falei, nunca é tarde. Nunca é tarde para você recomeçar, para você reconstruir. Então, eu lembro que eu fiquei durante muito tempo, isso me apertou muito. Entendi. E isso me manteve estagnado, porque eu ficava olhando para aquilo que eu não fiz, né? E aí aquilo que eu falei, decisão, eu decidi também olhar agora para aquilo que eu vou fazer, né? Então dá um conselho também para a galera aproveitar esse momento, né? E saber que assim, farra é legal, tem os momentos certos, mas assim, a vida não é feita só disso. Cara, dica, eu posso falar assim, a minha experiência, né? Qual foi a oportunidade que eu me dei e que virou a chave para mim?
eu não tinha acesso a estudos elaborados. Então, assim, eu não fui buscar uma pós-graduação. Os cursos que hoje são muito mais disseminados, os EADs, hoje você acessa a criteriosidade, eu acho que o nível ainda é um pouco baixo, mas tem muita oferta de coisa boa. Tem que saber garimpar. A dica que eu posso dar é o seguinte, cara. Calcula então quanto do seu tempo você está dedicando a cada coisa. Bota o objetivo que você quer. Eu quero isso aqui. E o seu dia, a sua semana. Quais são as suas atividades? Pega dessas aqui e vê quais são as relacionadas ao seu objetivo. Se você botar mais potência nas coisas que estão relacionadas ao seu objetivo, o teu objetivo vai chegar mais rápido. Você vai trazer ele mais rápido. Se você coloca potência, né, energia nas coisas que estão relacionadas com o seu bel prazer, com os seus desejos, com essas questões mundanas, questões do ego, a tendência é que isso continue lá. Você vai ter esse direito. Só que você não vai ter tempo para poder fazer tudo e chegar no mesmo tempo lá, porque é humanamente, fisicamente impossível. Então, assim, a dica que eu acho que qualquer um pode tomar uma iniciativa assim, rapidamente perceber quanto % do seu tempo você dedica àquilo que você tem como meta, como objetivo. Eu baixei um aplicativo antes da pandemia, aliás não, no processo ali, no iníciozinho da pandemia, que eu queria medir o índice de produtividade minha, né? Eu fazia isso de uma forma muito manual, e aí eu disse, pô, agora tem tanto aplicativo para tudo, busquei, achei um aplicativo. E eu vi que o meu resultado era com 17% do potencial que eu tinha de entrega. Né? Porque eu fui muito sincero. Isso que você falou, às vezes você vai numa terapia e você não é sincero com o terapeuta. No fundo, você não está sendo sincero com você mesmo. Né? E eu busquei ali ser o mais sincero possível, porque um aplicativo é diferente de um terapeuta. Né? Que você ali pode gerar empatia ou não. O aplicativo é você com você. E ainda assim, tem gente que vai criar resistência para colocar informações de forma precisa. Bom, o que eu quero dizer é, quando eu percebi que eu estava com 17% do meu aproveitamento e tudo que aconteceu na minha vida, olha que com 17% de aproveitamento eu medi, eu já estava com 2 filhos, recém-nascidos. Você vê que isso veio por uma necessidade, velho, você tem que medir o que é que está acontecendo, qual é a intervenção que você tem que fazer para esse resultado chegar. Né? Gêmeos. Então, assim, chega uma hora que não dá mais para brincar. Aquela coisa, deixa essa reunião para amanhã. Você falou de procrastinação, acho que eu fui um dos caras que eu conheci com maior índice de procrastinação. Porque, pelo fato de eu ter desenvolvido capacidade de solucionásticas, vamos dizer assim, eu sempre achei que eu conseguiria, num curto espaço de tempo, resolver e criar folgas adicionais na minha semana, além dos finais de semana, para poder aproveitar. Eu posso dizer aqui que eu vivi uma vida onde meus pais me seguraram muito com medo da violência, com medo de uma série de coisas, apesar de ser uma época completamente diferente. Eu nasci na década de 70 e vivi os anos 80 como criança e os anos 90 como adolescente. É completamente diferente de hoje. Completamente diferente. Mas ainda assim meus pais naquela época eram super protetores, porque eles trazem a bagagem deles. Né? Eu não tenho como criar aqui um julgamento e já fiz isso muito. O TTS me ajudou a entender o processo. Então, assim, como eu fui muito preso, eu achava que a liberdade que eu iria conquistar seria a partir da liberação do acesso aos desejos, do acesso às questões mundanas, porque eu não tinha desenvolvimento espiritual. Para mim, a espiritualidade era uma coisa muito mais ligada a uma religião, muito mais ligada a dogma, muito mais ligada a coisas que eu não tinha nem acesso e eu não estava muito afim de saber, né, do que ligada a valores que acrescentam ao seu ego, acrescentam à sua jornada, né? Então aí foi quando eu busquei verificar essa questão da minha produtividade. Então o meu conselho foi baseado em uma coisa que eu vivenciei, deu resultado. Desculpe. Por que eu estou te falando que deu resultado? Eu passei a ter mais de 40% de tempo dedicado, apesar de ter uma família, de ter várias atividades, né? Eu tento cuidar de minha saúde, eu já infartei com 38 anos. Sim, vai falar disso aí, hein? E aí eu passei a dedicar mais tempo a essas coisas. E os objetivos, eles começam a chegar cada vez mais perto. Né? Você começa a ver que eles são cada vez mais tangíveis, são mais palpáveis, são mais palatáveis. As pessoas que estão ao seu redor, infelizmente, não vão acreditar em você, vão acreditar nos seus resultados. E resultado para elas não é a jornada. Não é o que você conquistou. E muitas vezes a sua conquista não é aquilo que te satisfaz, é o que satisfaria ele. Então, assim, esses dilemas psicológicos você vive, porque é difícil saber o que é de fato bom para mim, se tudo que está no meu meio diz que outra coisa é boa. Então, o discernimento para o empreendedor, para a pessoa que quer desenvolver o seu próprio negócio, ele é fundamental.
essa nossa conversa, ela tem diversas fugas para locais específicos, mas a gente sempre vai retornar para essa nossa linha, né? Então, o conselho seria esse que eu daria. A prática, eu coloquei ele em prática nesse momento que eu falei com você, que eu disse, eu tenho aqui apenas 17%, eu preciso virar isso. O que me fez, durante muito tempo, estar com os 17% apenas de produtividade e conseguir conquistar alguns empreendimentos interessantes? Eu acho que a perspicácia, o uso ao máximo das ferramentas que você tem ao seu redor e aplicar aquilo ali de forma eficiente para trazer um resultado. Quais são os resultados possíveis que eu consegui atingir? Edificação de projetos. Edificação de projetos, diferente de você edificar resultados, propósitos, essas coisas, né? Então, eu consegui nessa minha jornada, depois dessa lojinha, eu tive a experiência de morar nos Estados Unidos, porque a lojinha quebrou. Tinha dia que eu ia lá, pedia para mim fechar o caixa, e aí, seu Joca deu R$30. Eu disse, poxa vida, que fez? Não vendeu nada e tal. Mas eu não estava lá dentro. A loja para mim era tipo um artigo de luxo, que eu ia ver a minha empresa. Eu não estava respirando aquilo da forma que deveria ser, mas foi o início. Então dali eu acabei vendendo a loja, ela faliu, eu consegui vender os bens. Uma parte do recurso voltou para minha família, que foi quem fez o investimento. Sim. Mas aí eu chamei meus pais e aí a contragosto eu disse, eu estou indo embora, vou para os Estados Unidos porque aqui para mim não está dando para eu ficar. Eu não tinha tanto networking quanto hoje. Então ali para eu desenvolver alguma outra coisa, a partir daquele ponto, seria um pouco mais difícil. Eu achei que era hora de eu desapartar. Eu achei que a distância ia quebrar o cordão umbilical. Eu vi que não quebrou, hoje eu sei que não quebrou. Mas enfim, nos Estados Unidos eu comecei trabalhando na construção civil. Fui para o restaurante, passei 15 dias no restaurante, fui posto para fora, porque realmente não dá para você transformar um cara que nem eu num ajudante de cozinheiro tão fácil. Eu realmente não tive condição de ficar. Aí do restaurante, um amigo, Luiz, que deu uma entrevista no podcast, depois eu vou te mostrar, citou até essa situação, ele lavava carro, ele tinha uma van lá nos Estados Unidos, passava nos dealers de carros, revendedores, e ele lavava os carros, ganhava $2 por carro lavado, era uma lavagem de estética, uma lavagem rápida, e eu enxugava. Quando ele soube que eu estava desempregado, ele, Joca, quer trabalhar comigo? Eu disse, pô, vamos lá, fazer o quê? Vamos lá que você vai ver. Aí fui lá, conheci a van dele, uma estrutura massa, e vi o trabalho, achei maravilhoso. Eu disse, vamos nessa, preciso enxugar só o carro, é só enxugar. Eu disse, pô, massa, ganhar um dinheirinho bom. Enxugava o carro, meu irmão, em Boston, frio, meu irmão. Na época era um frio, assim, não tava no inverno, porque no inverno você não lava carro, mas lá você, qualquer entre-estação ali, que não seja o verão, você sente frio. Meu velho, os dedos endureciam e tal, mas foram 15 dias também nessa jornada. Até que uma aplicação que eu fiz de currículo retornou com um convite para eu comparecer a uma empresa que ficava no estado de New Hampshire. Eu saí de Massachusetts, fui para New Hampshire, pertinho, pela Highway rápido, mas era outro estado. E eu estava no estado abaixo de Massachusetts, que eu não me lembro se eu estava em Connecticut ou Connecticut, como falam, não me lembro exatamente. Eu estava com o Luiz lavando o carro nesse lugar. Esse cara, quando eu recebi a informação de que eu ia ganhar a vaga de emprego, ele disse, entra aí no carro e vamos nessa. Eu disse, não, mas tem que terminar de lavar os carros. Ele esquece, fecha aqui depois com os caras, relaxa, fica tranquilo. Ele me levou de carro, atravessamos Massachusetts, fomos para New Hampshire, cheguei lá na loja na empresa de granito, que eu não sabia onde era nem ele, mas a gente foi pelo mapa, que não tinha GPS. E aí, chegando lá, fiz a aplicação, o cara disse, pô, você pode começar quando? Eu digo, amanhã. Ele disse, não, você começa segunda. Eu disse, beleza, voltei com o emprego garantido, mas trabalhei com o Luiz até o final da semana. E nesse emprego eu aprendi a mexer um pouco com granito, até hoje eu entendo um pouquinho, eu fazia a instalação, no final passei a fazer a instalação, comecei como subajudante, depois eu já fui direto para instalador, porque o ajudante ele não queria crescer. Porque tem gente também que está muito feliz onde está. Fica estagnado. E é o direito, né? Porque assim, eu acho que felicidade ela não é comparável, né? Eu acho que às vezes você quer que o outro ande, mas para ele tá bom daquele jeito. Exato. Né? Tipo, às vezes a gente tem essa visão, né? Poxa, mas principalmente na área da nossa família. A gente acha assim, poxa, eu acho que minha mãe, meu pai merecia mais, ele pode mais. Mas, pô, é um achismo seu, é um pensamento seu, mas se para ele não quer, ele vai continuar ali, como você falou. O ajudante não queria crescer. Você via a oportunidade de crescimento, mas ele às vezes não enxergava essa oportunidade. Ou ele às vezes enxergava e ele dizia, não, aqui para mim tá bom. Esse salário aqui para mim tá bom. Eu acho que ele tinha... ele tinha uma idade bem à frente da minha na época, mas eu acho que ele tinha a sensação
de o que os Estados Unidos estavam proporcionando para ele e o que ele estava construindo a partir daquilo no Brasil, ele não queria mexer, assumindo riscos, assumindo novos desafios. Ele era brasileiro também? Ele era brasileiro também. Entendi. Né? Eu trabalhei numa equipe com 3 brasileiros. O chefe de instalação, quando saiu para a parte de logística da empresa, deixou uma vaga que teria que ser ocupada pelo cara que estaria ali logo na sequência. Só que eu me desenvolvi bem e deixei claro desde o início que eu queria assumir aquele cargo dali, mesmo que fosse depois do ajudante. Sim. Mas enfim, aí a gente ficou um tempo lá. Tive um convite nos Estados Unidos para assumir parte de uma empresa de piso de madeira. A empresa fazia instalação de piso de madeira para lojas como Home Depot, bacana, Lowe's, e tinha contrato já. Então era uma empresa que estava com faturamento, uma empresa com 2 vans, um negócio muito legal. E eu conheci o cara que estava passando a parte dele, né? Fizemos um acordo comercial e eu consegui pagar a parte dele com o próprio trabalho. Passei 2 anos fazendo a parte de piso de madeira, só que como eu tinha conhecimento de granito, eu comecei a ofertar também serviço de granito, principalmente a comunidades brasileiras. Por quê? Porque eu conseguia fazer no intervalo. No final de semana, às vezes, a gente fazia 1 ou 2 cozinhas. E aí você começa a acumular renda de forma mais consistente. E começa a projetar ali um futuro um pouco melhor. Assim, quem está lá para vir para o Brasil, empreender e investir no Brasil, né? Então nisso eu consegui juntar uma grana. Essa grana eu mandava para cá esporadicamente. Minha mãe foi me visitar uma vez, mandei por ela. Minha namorada, depois virou noiva na época, foi 3 vezes lá, mandava uma grana por ela e mandava pelo Western Union. Esse dinheiro que eu juntei aqui, cheguei no Brasil, eu disse, vou ver o que é que eu faço. Fiquei em Curitiba. Curitiba eu rodei, vi o mercado lá, descobri um monte de coisa legal. Fábrica de bug, que trabalhava com um chassi de Gol, com motor AP e que tinha uma estrutura moderna que ia ser lançado. E era uma oportunidade bacana, mas era muita coisa, não dava para mim. Vi a parte de reciclagem, clínicas de estética e comecei a ver que tinha um universo aqui para trabalhar. E eu tinha um capital para poder investir. Qual foi a parte de granito, você não se interessou em manter isso aqui no Brasil? Não, porque eu não vi oportunidade aqui. Para eu chegar aqui, montar uma equipe, Nos Estados Unidos você tem acesso a ferramental de forma muito mais... Como é que eu posso te dizer? Você tem acesso a ferramentas muito mais eficientes e você acha muito mais fácil do que pelo menos em Salvador. Entendi. Né? Aqui em Salvador, a gente tem aqui a Ferreira Costa, tem de tudo, comercial ramo, mas... E não tinha na época a internet para você comprar coisas como você compra hoje. E tem coisas que lá você não acha. Pois é. Então, assim, a gente tá falando ali 2003, 2004, né? E aí, quando foi em 2004, eu fui pesquisar o mercado de estética, estudei bastante o mercado de estética, vi uma franquia de estética para colocar aqui em Salvador, mas numa passeada por um jornal desses, eu vi lá um anúncio de uma fábrica de reciclagem que estava à venda, no CIA, né? Centro Industrial de Aratu, para quem não conhece. E aí eu fui conhecer essa indústria, o corretor me levou, conheci a indústria, toda montadinha, funcionando, o cheiro do plástico lá derretendo, achei massa o processo industrial, aquela cadeia de produção com o processo final ali, o grãozinho do plástico quentinho saindo. Eu disse, eu quero fazer isso aqui, eu não quero fazer estética, eu não quero montar uma clínica de estética, isso aqui me atraiu. E aí eu disse, eu vou montar um negócio desse. Chamei o corretor e disse, o que ele está pedindo pelo negócio realmente não dá para eu fazer. Agora eu tenho um capital para investir, se você tiver interesse, a gente monta um negócio, eu te contrato, você me dá consultoria. Ele topou na hora, ele tinha muito conhecimento. Só que ele tinha muito conhecimento, eu tinha pouco recurso para montar uma indústria. Então eu saí comprando equipamentos sucateados, seminovos, e fui estruturando. Então assim, um processo que talvez ali, se eu tivesse com muita grana, contratado uma consultoria e estruturado, talvez ali em 2, 3 meses, eu pudesse estar com a indústria rodando toda redondinha. Só que eu tive que pegar técnico do Cimatec para vir lá dar uma olhada na minha máquina por que não rodava. Ele chegou lá e disse, não roda porque é velha. Tem que fazer toda de novo. Eu disse, vamos fazer, como é que faz? E aí a gente foi fazendo. A gente levou mais ou menos 6 a 7 meses para estruturar a empresa. Eu tinha muita gente no meu processo, na parte de separação, mas pouca gente no processo operacional das máquinas. Eu tinha tudo de ponta a ponta, tudo interligado. Eu sempre tentei diminuir muito a questão do risco de você depender da mão de obra, principalmente de mão de obra menos qualificada, onde empregasse ali uma situação de risco, né? E nesse caso, os processos da gente tinha algum risco para você fazer transferência de produto de um lugar para outro. Então eu tentei fazer tudo automatizado. Finalizei essa jornada
no dia que eu recebi uma ligação da CIEP, uma empresa de plásticos, fabricava as sacolinhas para o grupo Walmart, era um dos grupos que eles fabricavam, mas a referência é grande. Entraram em contato com a gente e disse, eu percebi que seu grão, apesar de reciclado, ele dá uma liga muito boa com o nosso filme, a transparência é muito boa, o leitoso, que é o branco, tá ótimo, a qualidade, eu quero fazer um teste com o seu produto, estou mandando um carro aí para pegar 2 toneladas. Eu digo, tudo bem, então vamos pegar as 2 toneladas. O cara foi, levou 2 toneladas, aprovou. No dia que ele mandou para mim um caminhão para a gente pegar e fazer uma primeira entrega mais consistente, a minha fábrica entrou num processo de incêndio, porque o CIA tinha um incêndio na mata. Quem tinha brigada de incêndio ao redor da minha indústriazinha lá estava combatendo, a nossa indústria só tinha extintor, não tinha brigada de incêndio. Eu recebi o alvará. Né? Eu não tive a orientação de montar uma estrutura e talvez se eu tivesse recebido eu não tivesse montado. Porque ia investir mais. Ia ter custos. Exato. Bom, o incêndio aí acabou detonando uma grande parte da indústria e a gente acabou na beira de fechar um grande negócio, perdendo a oportunidade porque aconteceu. Mas eu não lamentei. Foi um momento difícil, eu vi a fábrica pegando à noite, eu vi a fábrica pegando fogo à noite, eu vi a fábrica pegando fogo pela manhã, e o que eu pude fazer foi retirar tudo que a gente conseguisse salvar e botar num galpão de um amigo e torcer para que eu conseguisse vender. Deus é bom demais, velho. Deus é bom demais. E eu digo assim, cara, porque hoje eu percebo o que antes eu não percebia, mas eu já tinha contato antes com Deus. Todo mundo tem. Né? Então, em todo momento ele está dizendo assim, fica tranquilo que você vai resolver, fica tranquilo que você vai resolver, a questão das solucionásticas, né? Então, a busca sempre foi, como é que eu vou resolver isso? Primeira coisa, liquidar tudo, foi o que a gente fez, a gente saiu vendendo todos os equipamentos e trazer um novo projeto para cá. Como eu já tinha projeto da clínica de estética, foi o que eu pesquisei antes, eu não demorei muito tempo não, eu já saí do processo de organizar o que restou, procurar pessoas para comprar, e já saí procurando ponto para colocar uma clínica de estética. Consegui uma pessoa muito boa, Camila, não me lembro o sobrenome dela agora, mas uma fisioterapeuta de uma experiência maravilhosa na época, imagina hoje como é que deve estar. Sim. Isso é tô falando 2006 agora. Né? E eu fiz o convite a ela aceitou o desafio. Engraçado assim, eu encontrei o ex-noivo dela semana passada. Ele fez, tinha um ciúme da zorra de você, mas depois que eu te conheci, eu vi que você era a melhor amizade que minha noiva na época poderia ter, porque você só jogava ela para o empreendimento, para empreender, para fazer e tal. E hoje eu acho que ela está com, enfim, alguma coisa dela e está feliz. Mas Camila veio e me ajudou. A gente montou uma clínica de estética que eu inaugurei em menos de 4 meses, do dia que eu peguei o ponto. Você monta uma indústria em 6 meses, uma clínica de estética... Comprou os equipamentos, botou dentro, praticamente está pronto, porque a reforma é bem rápida, né? O processo maior foi a gente desenvolver os protocolos, porque eu não entendia de nada, então eu confiei muito nela e fui pesquisando o que dava nos acessos que eu tinha, né? Pessoas e um pouquinho de internet. Bom, a clínica foi a Emagreze a gente expandiu, consegui comprar um salão que tinha do lado, integrei estética, que a gente tinha uma clínica bacana, com algumas salas, umas 6 salas de atendimento, salas amplas. Tem vídeo no YouTube da Emagreze. E a gente comprou o salão, estruturamos tudo junto e começamos a trabalhar, fazendo camarote. Fizemos aí o camarote Otton, a gente botou stand lá de estética, de beleza e tal, saúde, essas coisas. Bacana. E a vontade de sempre estar empreendendo. Agora, fica à vontade. Te cortar aqui rapidamente, uma coisa que me chama a atenção, irmão, é que todos os seus negócios, né? Você meteu a cara, foi lá e fez. Tipo assim, você não ficou naquela... eu preciso fazer curso tal, fazer isso, fazer aquilo, para começar a acontecer. Né? Claro que isso é importante também. Né? A gente sabe que isso é importante. Mas uma coisa que eu aprendi hoje é que se você fica só na teoria, não vai. Tem hora que você tem que dizer não. Agora vai ser do jeito que é aquilo que a gente estava conversando aqui antes de iniciarmos. Eu coloquei uma meta. Eu falei, agora vai. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes você precisa fazer isso. Tem que começar. Exato. Tem que dar o start. Exato. E eu percebo que em todos os momentos aí no seu empreendedorismo, você foi lá, não teve desculpa, não teve dificuldade. Você falou assim, eu não estou nessa área, mas eu vou entrar nessa parada, eu vou estar aqui dentro e eu vou descobrir como é. E vou fazendo o negócio acontecer. Exato. Você lembra de minha mãe? Pois é. Sim. Minha mãe sempre teve presente em todos os empreendimentos. Por quê?
Aí volta lá a psicoterapia, né? Como eu fui uma criança que recebi mais açoite do que elogios, né? Do que reconhecimento, para não falar elogio, para não ficar vazio, eu tive uma certa dificuldade de perceber quando eu via... Minha mãe sempre foi uma pessoa assim que era um ícone, né? Porque eu percebi a tratativa dela com as pessoas, ela sempre foi muito solícita para ajudar, e percebi o reconhecimento que as pessoas tinham com ela. Até hoje é assim, né? A dedicação dela é muito grande. Basta te dizer que ela está fazendo 50 anos trabalhando na mesma empresa. Então ela se dedica, ela abraça a família da empresa e a família dela também. Sim. Né? Então eu tinha muita vontade de mostrar resultado para ela reconhecer. Então as minhas migrações de um lugar para outro, eu usava todos os meus recursos. A famosa necessidade de aprovação, né? Exatamente. E isso me fez, durante muito tempo, me satisfazer com muito pouco. Porque depois do negócio estruturado, eu esperava um reconhecimento e às vezes esperava esse reconhecimento de forma mais assintosa da parte dela, mais contundente da parte dela. Tipo, ela vai chegar aqui, ela vai olhar, vai elogiar, vai dizer que massa que você fez. Isso nunca aconteceu e eu nunca compreendi isso da forma correta como eu compreendo hoje. Ela tinha as questões dela, o trabalho dela, tudo mais. Então, esse saltar de um lugar para o outro de uma forma muito dinâmica é muito pautado numa necessidade que está lá no subconsciente. Né? Eu utilizo os meus recursos, aplico aqui na prática e começa a gerar um resultado ali. Só que aí entra aquela questão que a gente estava falando. E o resultado do empreendimento, ele está cumprindo tanto o propósito quanto o resultado financeiro, etc e tal, isso ficava para segundo plano. Então, assim, não adianta você ser um empreendedor que faz os voos de galinha. Sim. Eu fiz muito voo de galinha. Então, assim, saindo dessa situação da Emagrese, passando um pouquinho aí na história, em 2008, aproximadamente, a Emagrese estava indo bem, entrou o Peixe Urbano, acho que foi 2007, por aí 2008, entra o Peixe Urbano na jogada, e aí os nossos tratamentos que tinham um ticket elevado, apesar da nossa clínica de estética, as grandes de estética aqui, elas tinham um ticket muito maior, também trabalhavam com equipamentos mais robustos. Só que a gente era uma opção para pessoas com a renda um pouco mais... Não que a pessoa de baixa renda não tivesse acesso, mas não era esse foco, mas era o classe média ali que queria ter acesso à estética. Então, a gente desenvolveu nesse sentido... fizemos essas ações junto a camarotes, junto a uma série de empreendimentos, mas chega uma hora que deu uma cansada, porque quando entra o Peixe Urbano, você diz, agora eu vou ter que trabalhar com número, então vou ter que estar jogando o número para baixo para poder a gente conseguir atender o mercado, de forma que o mercado entre e a gente não tenha muito churn de saída de clientes, etc e tal. Eu não quis viver essa realidade de estar trabalhando com número. Eu fui buscar a venda da minha clínica, trouxe um corretor de negócios. O corretor de negócios achou a estrutura maravilhosa. Está no YouTube para você conhecer a estrutura, é muito boa mesmo. Mas ele me apresentou, eu disse, aproveitando, você vai vender meu negócio aqui, o que é que você tem no teu portfólio aí que eu posso dar uma olhada? Ele, tem isso aqui e tal, tem uma fábrica de velas. Como é que é uma fábrica? Você sabe como é uma fábrica de velas? Como é que fabrica? Eu sei como é o processo, porque eu já fabriquei em casa. Já fiz vela. Já comprei a resina, já derreti, então, já fiz. Velho, eu fiquei curioso de, rapaz, como é esse negócio? Você me leva lá? Ele me levou. Aí conheci o empresário que era dono da fábrica, estava vendendo 50% do negócio. Ele não estava conseguindo girar. Ele rodava, estava derrubando 600 quilos de parafina por semana. Ou seja, era a capacidade, era a produção dele efetiva. E eu entrei aportando lá, comprando 50% da empresa. A parte do capital foi para giro, tanto da minha parte quanto da dele. A gente jogou para giro e começamos a trabalhar o produto Vela. Mas eu já comecei a pensar em um portfólio de produtos para os mercados que a gente atendia. A fábrica de velas ela se tornou interessante para mim. Por quê? Porque eles tinham algumas redes de supermercado e de atacado grandes que compravam dele. Sim. A vela é conhecida até hoje, a vela na luz. Então eu fui buscar um meio da gente entregar mais coisas para esse comprador. Os compradores dos supermercados, dos atacados e tal, eles têm um poder muito grande na mão. Então se você tiver uma relação muito boa, né, se ele for uma pessoa também legal com você, porque infelizmente tem gente que não está muito afim de te escutar e paciência. Mas se te der oportunidade, se tiver produtos bons e fizer sentido para o mercado, financeiramente, por posicionamento de gôndola, por necessidade, demanda de público, etc e tal, vai dar match e você vai ter bons resultados. Eu sempre acreditei nisso. Então, a gente da fábrica de velas, eu credenciei
através de um conhecimento com uma amiga que trabalhava lá em Irmanduce, eu fiz a sugestão a ela, poxa, vamos fazer a vela de Irmanduce, tanto a de 7 dias, quanto de caixinha, quanto pacotinho e tal, e a gente repassa aí uma parte do faturamento para vocês mês a mês. Ela na hora abraçou, a gente fez a vela, depois aí eu fiz as esponjinhas de lava-prato na luz, aí a gente fazia esponjinha amarela, esponjinha não sei o que, blá, blá. Montei uma mesa de confecção, começamos a fazer flanela, porque tudo tem conexão. Mesmo comprador compra vela, compra flanela, compra esponja. E eu fui vendo os produtos que dava para encaixar para esse comprador. Vamos ali ver o jogo do Bahia, vamos ver o jogo do Bahia. Conversava e você ia mapeando, né? Então, nessa brincadeira, eu acabei vendendo para um grupo que é um grupo de produtos de limpeza. Não sei se você conhece a Lisa, detergente Lisa. Sim, Lisa. Tem bastante produtos. É um grupo de um empresário jovem. Aí, né? Mas merece. São pessoas que são assim do bem, são batalhadores, entendeu? São empresários que se preocupam com, além da qualidade do produto, a qualidade de vida do efetivo dele e tal. Eu achei muito bom passar para eles o bastão, né? E aí foi muito bom para eles também, porque detergente também entra na mesma pasta. Então foi uma venda ali que para as duas partes foi bom. Então eu saí dessa empreitada, minha jornada ali tinha findado, e depois da fábrica de velas a gente começou uma empreitada dentro da parte de construção civil. Eu tive a experiência da construção civil nos Estados Unidos. Quando eu conheci uma pessoa, eu sou casado hoje com essa pessoa, né? Luana, engenheira, uma pessoa maravilhosa, ela trabalhava numa empresa de engenharia. E eu, nesse processo todo da venda da fábrica de velas, eu disse, poxa, eu vou pegar essa grana, vou fazer o quê? Eu vi uma franquia na área de construção civil e fui para Curitiba tomar o curso. Eu viajava no dia, digamos, amanhã, e hoje à noite eu resolvi ir assistir uma luta na casa de uma pessoa, um amigo, uma turma. E na volta para casa eu bati o carro. Bati o carro e minha viagem para outro dia. Eu disse, caramba, velho, e agora? Mas foi uma batida muito, muito feia. Aí, resultado, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Para viajar amanhã e tal. Aí ela chegou e disse, não, vai, que vai dar certo, vai dar bom. Eu digo, pô, velho, achei a pessoa, meu irmão, já fui. Esqueci do carro, esqueci da batida, tudo vai ser resolvido pelo seguro. Porque também tem isso, muitas vezes a gente se prende na situação negativa porque a gente tenta resolver ela na mente. Não é? E isso desgasta energeticamente. A solução dela existe, está guardada e vai vir para você. Aquele lance que a gente estava falando de Deus. Sim. Você tem que estar com o ouvido aberto para escutar, né? Intencionado em resolver. E você tocou aí, e assim, tem um versículo que para mim ele é chave, irmão. Que está lá em Isaías 59:1. Que diz assim, isso eu aplico ele na minha vida. Ele diz assim, Isaías 59:1, diz, eis que as mãos do Senhor não estão encurtadas para que não possa te salvar. Aí tem uma vírgula. Ou seja, ele tá, até aqui ele diz o quê? Que as mãos do Senhor estão lá. Está sempre ali. Sim. Mas aí depois tem essa vírgula e diz, nem os seus ouvidos estão obstruídos para que não possa ouvir. Meu irmão. Esse versículo é chave, cara. Isaías 59:1. Ou seja, as mãos de Deus estão ali, cara. O tempo todo. Né? Mas os nossos ouvidos também estão aqui, pô. Perfeito. A gente também está ouvindo, a gente também sente, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, já me perguntaram, Habib, como é que eu vou saber se é Deus que está falando no meu coração? Porque aí a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas a gente tem que saber em que sentido ele está falando isso, né? Mas quando você vai saber é quando você sente paz. Né? Quando você toma aquela decisão e você diz assim, eu estou sentindo paz. E aí como eu vou saber? Mas eu não consigo ver Deus. E aí eu aprendi uma coisa, que isso não está no Google, isso eu não sei se já teve alguém que falou isso, eu nunca vi, mas isso foi uma parada, eu lendo a Bíblia que veio para mim. Eu passei a entender que se você duvida de Deus, então nós não somos dignos de estar aqui. Por quê? Porque se a gente puxar o ar bem profundo, você consegue sentir o ar. Mas se eu falar assim, Joca, abre a mão aí, fecha a sua mão, abre a mão aí. Cadê o ar? Você está vendo ele? Não. Então, assim, ele está presente, mas a gente não consegue ver. Sim. Mas a gente consegue sentir. Sim. Porque quando você puxa mais profundidade, você sente ele entrando pelas suas narinas. A mesma coisa é a presença de Deus. Perfeito. Muitas vezes você não vai ver, mas ele está ali do seu lado. Você consegue sentir. Como você falou assim, eu me arrepiei. Perfeito. Então, assim, isso é sentir Deus. Né? Então,
veio isso aqui, porque quando você fala isso, né, quando a gente sente Deus, a gente tem essa percepção. Esse versículo, ele se encaixa em qualquer coisa da sua vida, né? E eu trago ele na minha vida como princípio de tudo, né? Ou seja, as mãos de Deus estão ali, mas os meus ouvidos também estão aqui. Perfeito. Então eu também preciso ouvir, né? Eu também preciso me colocar atento ao que vem da parte divina. E Habib, ó, depois do infarto, 38 anos, as coisas, a conexão virou outra, tá? Esse período da minha vida que eu tô te falando aqui, a minha relação com Deus era uma relação muito duvidosa. Sim. Tá? Muito duvidosa, porque eu vivia de momentos com Deus, né? E, assim, friamente falando, pelo que eu conheço hoje, pela experiência que eu tenho hoje, se você tiver entregando bons votos, entregando boas ações, entregando o melhor de você, vivendo aquilo que de fato faz sentido para você ter o que você falou aí, a paz, meu amigo, o poder que a gente ganha, ele amplia a visão, sim, ele amplia a audição, ele amplia tato, ele amplia a conexão com sua parceira, você tem o melhor sexo do mundo com a pessoa que você convive há 10, 15 anos. Teus filhos começam a te tratar de forma melhor, os resultados financeiros eles começam a apontar. Então, assim, parece um pouco piegas, porque piega, é para ser mesmo, porque se você tem um desafio aqui, o desafio é acreditar em uma coisa que pode ser piegas, né? Mas se você apagar a denominação e trabalhar somente energia e acreditar que Deus é a energia que está, parte dela, em você, né? Regendo esse corpo que você comanda aí, muitas vezes ele comanda até, vai sozinho, né? Você falou do automático no início. Mas quando você começa a tomar essa rédea, e não é uma coisa de uma hora para outra, não é uma mudança. Até porque se for de uma hora para outra, cai. Exato. Volta tudo de novo. Exato. E quando você começa a falar isso aí também, eu lembro que tem um versículo que diz: se seus olhos forem bons, tudo será bom. Se seus olhos forem maus, tudo será mal. Então tudo também vai da sua percepção, né? Como você traz isso para você, né? Porque não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fazem com você, né? Então é basicamente isso. Isso é bem TTS, hein? Ai, meu amigo. Então, aí vamos lá. Eu fiquei na fábrica de velas. Na fábrica de velas. Pronto, passamos para a Lisa continuou o trabalho. As velas eu vejo nas gôndolas, eu acredito que eles estão fazendo um excelente trabalho. E eu migrei para a empreiteira. Aí veio essa franquia, tive esse acidentezinho ali e tal, mas ainda assim recebi o apoio de minha esposa, de vai lá, na época era namorada, né? Vai lá, faz o curso, vê a franquia como é que é, volta e a gente vai trabalhar aqui. Tá bom. Bom, a franquia trabalhava a parte de pintura, acabamento de edificações, né? Então eu teria que montar uma empreiteira, né, que são vários trabalhadores, uma estrutura de escritório e comprar todos os equipamentos para trabalhar com tinta, com projeção. Massa com projeção de massa. Lixa com lixadeira, não na mão. A lixadeira com aspirador de pó. Então, isso significa que você, no mercado de Salvador, que você conhece, que é um mercado que, imagine isso em 2000 aí a gente já está em 2011. Imagina o mercado de Salvador em 2011, construção civil. Você estava vindo do boom imobiliário, tanta coisa surgindo, muito prédio subindo, uma coisa atrás da outra, condomínios e mais condomínios, e você olhava aquela mesma mão de obra, as mesmas empresas tomando conta do mercado. 2 ou 3 empresas de renome, um pouco melhores, e um monte de gatinha, que chama as gatas, né? Espalhadas. Eu disse, bom, tem um terreno aí pra gente trabalhar, e agora eu tenho uma namorada que é engenheira, velho. Agora, pegando a cronologia dessa história, cara, é fantástico, porque, olha só que história desse cara. E aí você de casa tá achando que, eu não tenho como fazer, não tem como... Olha quantos negócios esse cara já entrou. Começou lá com a lanchonetezinha ali de açaí, de produtos naturais, aí depois o cara não deu certo, né? Então, quer dizer, deu certo o período ali. Depois ele resolveu... Fechou, não foi? Foi. Fechou. Aí o cara foi morar nos Estados Unidos, não é isso? Aí vai morar nos Estados Unidos, aí vai trabalhar como ajudante de cozinha, fica pouco tempo, mas foi lá. Depois ele vai trabalhar como ajudante de lavador de carro. Aí depois vai trabalhar numa... Ajudante de instalação de granito. De granito. Ó, quanto negócio. Aí o cara volta pro Brasil, aí botou
Aí, lá nos Estados Unidos, ele montou a empresinha de piso de madeira. Sim, ainda botou lá nos Estados Unidos, o piso de madeira. Depois vem aqui, aí compra uma franquia de reciclagem, da reciclagem vai para estética, da estética foi para engenharia. É um pato, não é isso? Não faz nada bem feito. Não, o que eu acho bacana, irmão, é que você, em nenhum momento, você se limitou, cara. Entendeu? Você não se limitou, tipo, não deu certo e agora? Pô, 2 negócios, não deu certo, 3 e agora? Tipo, ficar se lamentando, se limitando. Então eu vejo como desbravador, cara. Você tá em busca, né? O tempo todo. Então isso é muito bacana, cara. Muito bacana. Obrigado, Rabi. Obrigado, porque vindo de você é melhor ainda, porque você sabe o que você fala, tu tem um conhecimento das Zorras, sou seu fã e seu amigo, né? Mas sou seu fã, porque você conseguir associar os conhecimentos milenares com empreendedorismo em todos os aspectos. Seja na parte empresarial, seja na parte familiar, porque você empreende também na parte familiar, em qualquer lugar que seja, eu acho que aí você vai virando chave por chave e vai percebendo as mudanças que vão acontecendo. Qual é o grande lance que eu percebi? Quando você vira uma chave e você acha que conquistou tudo e deixa aquilo de lado, você vai ter que virar ela de novo, porque você acaba relaxando naturalmente e aquilo passa a não ser mais, digamos assim, uma constante. Né? Sua vida volta ao patamar que estava antes. É como se você desse saltos quânticos e não sustentasse. Né? Eu acho que assim, você orbita fora do que você estava antes, está orbitando ali, você tem que manter uma força. Se você não manter uma força para estar orbitando aqui, você cai. Essa força que a maioria das pessoas não tem, a força de sustentação. Verdade. Né? Você até consegue ter força para uma motivação, faz você, como a gente fala aqui na Ave Maria, você faz miséria com a motivação certa. Você faz as coisas acontecerem. Agora, a sustentação disso, que foi um grande problema para mim durante muito tempo também, como eu acho que para a maioria das pessoas. A gente tem uma cultura que está mudando, porque o mundo realmente está mudando. Empreender agora já está virando realmente a coisa. Não é mais o emprego, a busca pelo emprego. Eu acho que a tendência é cada um desenvolver o seu trabalho para ajudar o próximo. E quem estiver se desenvolvendo vai ter mais a entregar. Acho que a régua vai começar por aí. Acho que a grande tendência é as pessoas mais capacitadas. Meritocracia. Sim. Meritocracia. E eu não estou falando de uma meritocracia que você depende de alguma coisa para desenvolver ela. Estou falando de meritocracia, por exemplo, a minha jornada, ela teve a meritocracia para eu atingir o que eu atingi, positivo e negativo. Se eu tivesse minha empreiteira, Habib, a gente fez a parte da estrutura toda da Itaipava, a fábrica da Itaipava em Alagoinhas, né? O Odebrecht. Pô, caramba. Um cara chega, não tinha ninguém, eu não tinha uma pessoa grande me ajudando, não tinha nada. Eu batia na porta, chamava o engenheiro, eu sempre trabalhei com marketing, eu sempre achei que marketing era fundamental para mim. Sim. E eu preparava meu material, apresentava o vídeo, e meu vídeo era simples. Eu apresentava um vídeo que tinha um pessoal da minha equipe trabalhando com massa corrida na mão e do lado um pessoal trabalhando com o sistema que nós temos. Quando o cara comparava a produtividade, ele dizia, pô, eu quero trabalhar com vocês, agora vamos para os números. E aí a gente começou a ganhar obra. Fica à vontade. Te interromper aqui rapidamente. Estamos fazendo aqui já 1 hora, né, de podcast. Mais uma vez... Eu sei que isso é mimimi, mas é necessário. Se inscreve no canal, né? Compartilha aí com mais algumas pessoas. Deixa aí seu like, né? Porque eu tenho certeza que esse bate-papo aqui está muito enriquecedor. A gente ainda tem mais um pouquinho de tempo aqui para ele contar aí e a gente aprender mais. Já passamos aí dos 36 anos, eu acho. Não, estamos com 32 anos ali, na época da empreiteira, né? Isso. Vamos chegar daqui a pouquinho no infarto. Então, na empreiteira, o que aconteceu, cara? Qual foi o meu acerto, qual foi o meu erro na empreiteira? A empreiteira eu montei sozinho, eu fui, viajei. Quando eu falo sozinho, não é querendo puxar a brasa toda para minha sardinha, não tem nada a ver. Eu digo porque, assim, o desafio tem que dar a medida certa para a pessoa saber se vale a pena para ela naquele momento ou não. Eu vinha de uma tocada de empreendedorismo, uma coisa atrás da outra, então não tinha desafio que tivesse ali para eu não achar que eu podia transponir, né? Então, eu bati na porta da Odebrecht, bati na porta da OAS, bati na porta da Certenge, grandes construtoras que estavam trabalhando forte aqui, Moura do B. Todas essas construtoras tinham empregados meus lá da Master Pinturas trabalhando. E eu trouxe 2 sócios para o negócio. E aí, sociedade tem uma coisa que a gente fala assim, que é casamento, né, velho? E quando você casa com uma pessoa que você não conhece tão bem, em determinado momento ali, vocês vão precisar conversar, velho. Sim. Você vai ter que conversar para poder ir ajustando as coisas. O problema é quando acontece uma traição,
né? Pô, eu não estou satisfeito com você, ou estou querendo outras coisas, e ao invés de te chamar, te dizer, cara, vamos terapeutizar aqui a nossa situação, é isso, e vamos seguir, ou vamos fazer de outro jeito e tal. Às vezes as pessoas tomam decisões e sem contar com as outras pessoas, e na sociedade da gente aconteceu isso. Eu trouxe 2 sócios, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Sim. Eu consegui fazer a parte comercial e virei um operacional, porque eu entendia de máquina. Todas as máquinas eu montava, desmontava, e eu gostava do campo, gostava de lidar com as pessoas que estavam ali, e os outros 2 sócios não tinham esse perfil. Eu trouxe um sócio engenheiro de carreira, que tinha muito conhecimento de mercado, e trouxe um outro sócio que era um administrador também de carreira dentro de construtora. Eu estava muito bem cercado, a princípio, até que a gente foi percebendo os deslizes que todos nós erramos, né? Eu errei muito durante o processo da empreiteira, porque a gente chegou a 5 milhões de faturamento. Eu tinha fatura de 5 milhões a receber, né? Lógico que durante o processo da execução da obra, em todas as obras somadas, sai um pouquinho mais. Isso enche os olhos, se você fica muito grandão. Teve um ecozinho, é normal. Faz parte. Acontece. Quem sabe faz algo. Entrou aí um delay, um eco, não sei como foi, mas enfim, acho que os outros microfones que ligaram. Eu creio. Mas, enfim. Então, vamos lá. Aí vem uma primeira lição, que é o seguinte. Hoje, eu sei fazer tudo da minha empresa. Todos os processos da empresa da gente, eu e minha esposa. Se eu não tiver o conhecimento aprofundado em uma área, ela tem. Se ela não tiver conhecimento aprofundado em uma área, eu tenho. Mas os 2 sabem de tudo um pouco. Sim, bacana. Isso veio a partir daí, porque eu fiquei na dependência de sócio para fazer a gestão da empresa e fiquei na dependência de sócio para fazer a parte comercial. E eu fiquei totalmente operacional. O meu gestor não geriu bem. Eu tive problemas com imposto no final da história. E o meu outro sócio comercial acabou não se interessando tanto pela nossa empresa e acabou se interessando um pouco mais por uma outra empresa, e negócios acabaram sendo gerados por essa outra empresa. Então isso acabou gerando essa separação, e a gente quebrou. Eu tive 120 funcionários para rescindir, nós tínhamos uma fatura a receber, finalizando todos os processos ali. Haja visto o seguinte, velho, eu entreguei a minha mão de obra para a OAS, que foi muito gentil, generosa, e aceitou absorver a minha mão de obra, mas principalmente porque, além da generosidade, eles viram a qualidade do trabalho da gente e perceberam que a gente teve problema de caixa. Meu problema todo foi caixa. Além dessas questões de uma conduta duvidosa, a gente tem problema de caixa. E eles absorveram a parte. Mas eu tive que rescindir 120 funcionários. Mesmo os que foram absorvidos, eu tinha que pagar a rescisão. E eu tinha um caixa para receber ali de 200 e poucos mil, que eu sabia que no frigir dos ovos as empreiteiras, as construtoras poderiam me apertar, e se eles me apertassem, o meu pessoal ia ficar muito chateado comigo, e 120 pessoas que trabalham na construção civil, são 120 pais de família que têm demandas diferentes, velho. Então eles não vão entender que você está passando por... Você tem que ter o caixa lá para pagar. Eu recebi a orientação de amigos que são empresários, dizendo o seguinte: meu amigo, manda todo mundo para a justiça, e você vai pagando lá parceladinho. Cara, se eu tivesse no lugar desses caras, eu não ia gostar dessa decisão minha, então não vou tomar essa decisão. Eu prefiro ficar aqui sem nada. Isso não é conversa, porque tem tudo. Sim. Mas eu vou rescindir todo mundo. E a grana deu para rescindir todo mundo. E o lance de Deus, cara, é porque assim, é tudo na medida certa, velho. Deus deixou o capital exato para eu continuar querendo aprender, mas eu não deixar ninguém prejudicado. Porque apesar de eu estar devendo 400 e poucos mil quando a gente tomou o tombo, e eu ter 200 e poucos mil, os 200 e poucos mil foi suficiente para pagar todos os funcionários. Os fornecedores que eu acabei devendo, eu fui vendendo equipamento, eles foram entendendo, aos pouquinhos eu fui quitando, fui pagando. Enfim, isso me trouxe um grande aprendizado. Eu não tive uma reclamação trabalhista, cara, com 120 funcionários na área da construção civil. Nenhuma. Se puxar aí na justiça meu nome, vai ver que não tem. A OAS teve uma reclamação trabalhista de um funcionário que foi absolvido por ela. Como ele faltou na segunda, na terça, quando ele chegou lá, ela disse que não queria mais. Ele foi para o nosso escritório. Eu disse, poxa, mas a gente já te rescindiu, não tem sentido aqui, você não tem o que fazer. Ele aí acabou entrando na justiça contra a OAS, e no processo acabou que a gente entrou como solidário. Sim. Em virtude das questões, normal, jurídica e tal. Mas isso foi um aprendizado muito grande. E de lá para cá, assim, a minha maior preocupação... Lógico, os resultados da empresa são fundamentais. Cara, eu vou ter que intervir aqui, porque é de tirar o chapéu, cara. Você ter 120 funcionários, você meio que ali quebrando,
você não tem uma reclamação trabalhista. Eu falo isso por experiência, né? A gente conviveu aqui no escritório de advocacia, então na verdade, Felipe, é de tirar o chapéu, velho. 120 funcionários e não tem uma reclamação trabalhista, cara, parabéns. Parabéns. Eu acho que assim, a gente teve uma jornada boa, a gente proporcionou uma qualidade dentro da atuação deles, porque imagina só que os caras estavam acostumados a lixar uma parede dessa daqui na mão, respirando pó, pô. A gente fazia o trabalho deles ficar mais leve. E se o trabalho do cara tá mais leve, você tem uma atmosfera para trabalhar outras questões relacionadas à relação pessoal. Então eu conseguia fazer encontros com minha turma. Gente, vamos bater a meta essa semana e depois a gente vai jogar um dominó e tomar uma cerveja, que eles adoram fazer isso, fazer um churrasquinho aqui. Então essa relação amistosa que a gente conseguiu manter, e o fato de você estar pagando em dia todo mundo, no final na rescisão, não despertou aquele olhar de eu posso extrair um pouco mais desse cara. Eu acho que aí é onde entra Deus. Tu tá fazendo as coisas certinhas? Tô. Fica tranquilo. É verdade. Fica tranquilo, não fica ansioso com a rescisão não, que vai dar tudo certo, velho. Agora, se você lá atrás tá dando porrada nos caras, tá fazendo bobagem, rapaz, você tem que ficar um pouquinho ansioso. Não é legal não, eu não recomendo. É o que eu falo, cara. Eu falo sempre assim, o plantio, ele é opcional. Se você vai plantar ou não, você tem a opção de plantar ou não plantar. Perfeito. E vai ter, né? Você vai ter ali benefícios ou não, se você plantar ou não. Você tem essa decisão. O plantio, ele é opcional. Mas a colheita, meu irmão, é obrigatória. Não tem para onde correr. A colheita, ela é obrigatória. Então, assim, plantou, vai colher. Não tem como você plantar tomate e colher cebola. Exato. Se você plantou tomate, você vai colher tomate. Se você plantou cebola, você colhe cebola. E dentro disso que a gente está falando aqui, é exatamente isso. Você plantou coisas boas. Você trouxe a sua equipe para você. Você não pensava só no lado material, né? Você também via ali a forma humana, né? Você facilitava, tinha equipamentos para facilitar para o trabalho. E isso vai refletir, cara. Exato. Então, assim, o plantio é esse. Né? Você plantou, você colheu coisas boas, né? Porque, como eu falei, eu fiquei perplexo. Porque dentro do escritório de advocacia, você pega uma empresa quebrando com 120 funcionários, não tem uma reclamação trabalhista, é de tirar o chapéu. A gente sabe disso. Eu tive outros negócios também. Depois a gente teve uma loja de imóveis. Bom, quando a gente quebrou, foi onde eu e minha mulher a gente se fortaleceu mais. Porque na dor ou no amor, né? Nesse caso a gente nadou, a gente fortaleceu muito a relação da gente. Tinha noite que eu chorava, tinha noite que ela chorava. Porque, meu amigo, eu estava devendo uma fortuna para mim, porque apesar de ter pago os funcionários, eu ainda devia fornecedores. E eu ficava fazendo conta de como é que eu vou resolver isso, o que é que eu posso fazer para resolver isso. E eu nunca tive a opção de buscar um emprego. Isso nunca passou pela minha cabeça. Com a minha próxima opção é caçar um emprego. Não. Eu fazia conta e dizia, bom, o que é que dá para a gente desenvolver e onde eu vou buscar recurso. Né? Como a gente nunca se sujou, eu tinha ainda recursos em banco, eu tinha como captar, né? Mas esse era o pensamento. Então, assim, eu cometi alguns equívocos aí, cometi alguns acertos aí dentro da empreiteira. Finalizamos o processo, sofri pra caramba, tivemos assim um período até que eu fiquei um pouco depressivo, mas eu nunca externalizei muito isso, porque eu entendia o meu processo, mesmo sem ser terapeutizado, e eu não deixava essa coisa me dominar. Seguimos adiante, a gente montou uma loja de imóveis aqui no Caminho das Árvores, tivemos a oportunidade de conhecer fornecedores de imóveis que aqui em Salvador ainda não estavam atuando e apresentamos uma proposta onde a gente não iria precisar investir recursos financeiros, mas eu conseguia vender os móveis do cara como se eu fosse um representante. Só que eu estruturei tudo de forma online, ainda meio que incipiente, não mexia com tecnologia, e eu consegui apresentar os móveis de forma online para pessoas e tinha um catálogozinho que eu imprimi também e a gente começou a trabalhar. Minha mulher começou a fazer um pouco de divulgação nas redes sociais dela, eu comecei a fazer um pouco de divulgação e surgiu uma oportunidade de montar a sociedade e montar essa loja aqui. A gente conseguiu recurso, montamos a loja nas Patórias, a gente teve uma loja grande, também está na internet a loja, uma loja que concorria com lojas como Tideli, porque a gente trabalhava móveis de área externa, mas aí começam novos erros. Se você ainda não está consciente de qual é existe um caminho, velho. É como se fosse o Dharma que fala. Né?
você tem que seguir seu Dharma, velho. As pérolas que você vai colocando no seu caminho, velho, você vai colocando no seu caminho. Não é que você vai chegar ali e vai ter uma pérola te esperando, né? Verdade. Então, eu fui fazendo essas construções, as novas pérolas que vão estar entrando no meu Dharma, que sempre foi muito positivo, porque eu tenho bem-aventurança, eu sei, eu trabalho na boa-fé, né? Eu trabalho pensando em como é que pode ser melhor para você. Empatia, eu acho que é fundamental, e as pessoas estão perdendo um pouco da empatia. O egoísmo está tomando muito conta das coisas. Eu acredito na mudança, eu acredito na transição, acredito que a gente está passando por um processo de transição, mas eu vejo que ainda tem muito mais gente que está tendendo a não, enfim, não alcançar esses objetivos por falhas tão banais e simples. Mas vamos lá, vamos retomar aqui. Saímos desse processo da empreiteira, montei a loja. A loja a gente fez um sucesso durante um período, entrei nos grupos de arquitetura. Os grupos de arquitetura são fundamentais para uma loja na condição da nossa prosperar. Por quê? Porque o arquiteto traz os projetos. E a gente estava dentro de um dos grupos. Quando a gente resolveu colocar móveis planejados, que não era o foco, o grupo, algumas pessoas, alguns lojistas do grupo se sentiram ali ameaçados por entrar mais um concorrente. Não era essa a ideia inicial quando a gente entrou. Essa manobra nossa fez com que o grupo nos tirasse lá de dentro. Nós perdemos assim a pujança que era, né, para o nosso financeiro, os projetos desses arquitetos. Ainda duramos algum tempo, nós passamos 2 anos com essa loja na Alameda das Patórias, e uma loja na Alameda das Patórias, na época que a gente chegou, era 30 mil aluguel. Caraca. 30 mil aluguel, meu irmão, você começa ali o mês já com 30, você bota funcionários e outras despesas, é uma loucura, mas você vende projetos muito grandes, certo? A gente consegue sintetizar aqui de forma essa questão da loja, dizendo o seguinte: a loja, finalizamos o processo dela, passando ela adiante, hoje ela ainda está funcionando, conseguimos entregar, mas aí voltamos para uma nova fase, porque quebramos de novo. Só que quando eu quebrei lá atrás, foi muito grande, 120 funcionários, meus calos ficaram muito ásperos, muito grossos, então eu me fortaleci para essa situação agora. Sim. Então quebrar há 4, 5, 6 anos, 2016, quando a gente quebrou em 2016, no meio daquela crise louca, a gente já não sentiu como uma quebra, mas a gente viu que ali existiriam outras oportunidades, porque eu conheci tanta gente durante a loja, e as oportunidades, olha Deus, na hora a oportunidade chegou para mim para entrar no mercado de benefícios e seguros. Recebi um convite, fui lá, aprendi e comecei a trabalhar com isso. Montamos uma empresa de benefícios que está até hoje, a Vida Benefícios, com o Sérgio Vilas Boas, é um cara que domina muito a área de benefícios, e eu tive a oportunidade da gente trabalhar juntos. Do conhecimento de benefícios, eu resolvi montar uma empresa para atender médicos. Todos os benefícios que eu tenho na mão, seguros e tudo mais, eu vou entregar para o médico a partir de uma plataforma que vai cuidar só de médico. Montamos a Clasmed está aí também até hoje. A Clasmed, ela é uma empresa que originalmente ela fazia contabilidade e faturamento médico. A gente chegou a 530 e poucos médicos fazendo esse serviço. Eu entregava também secretariado executivo para os médicos, então pega, coleta, entrega, compra aí, se esquecer uma coisa e tal. Então era uma mão na roda. Só que montamos a Clasmed no final de 2019. Meus filhos estavam nascendo ali. Meus filhos nasceram no dia 24 de novembro. A Clasmed surgiu em setembro. Foi logo no iniciozinho. E a gente começou a acelerar muito rápido a escalada da Clasmed. A Clasmed, ela tracionou com menos de 3 meses. Com 3 meses eu estava com 150 clientes. Com 6 meses eu já estava com 400 clientes. Isso no início da pandemia. Então, por que a gente conseguiu esse crescimento? Porque a gente conseguiu firmar um grande contrato. Apesar de ter expandido um pouquinho horizontalmente, a pandemia não permitiu expandir horizontalmente o suficiente, porque ninguém recebia visita, mas a gente expandiu verticalmente dentro do contrato, porque o contrato tinha 6 mil médicos para serem atingidos. Então essa foi a estratégia da gente. A Clasmed continuou. No final da pandemia, meu cliente que me dava esses médicos perdeu um contrato grande, um hospital acabou desligando, finalizando o contrato. Ele nos chamou e disse: vou ter que rescindir vocês. Eu já estava na 4ª agência de marketing. Eu disse: poxa, a gente tem caixa. Imagina uma empresa que está faturando 6 dígitos com menos de 6 meses. 7 dígitos com menos de 6 meses. Caramba. Né? Isso tem balanço patrimonial, tudo comprovado. Eu não vou... Enfim, as confusões que a gente poderia estar fazendo ali na hora para desenvolver o negócio, elas não existiam na minha cabeça. A gente está com tudo certo. Só o cara perder um contrato, e aí, cara? Como é que te sustenta? E o corte é rápido. Disse: bom, a gente tem caixa, né? Vamos trabalhar, pega uma próxima agência, escolhemos a melhor agência que a gente tinha acesso, a agência de marketing digital.
que eu sempre vi o marketing como caminho. E essa agência de marketing digital passou 3 meses, a gente torrando o nosso caixa e sem entrar resultado nenhum. Até que no final disse, não, para, porque agora eu vou sobreviver com o resto do caixa. Eu e meu sócio, nós temos famílias. Seguramos a classe média com os clientes que tinham e está até hoje rodando com os clientes que tem. E desenvolvemos o nosso conhecimento dentro da área de marketing. Porque como a gente tomou porrada de 4 agências de marketing, e aí agora da última, que era a melhor, 5 agências de marketing sem conseguir dar resultado, ou tem alguma coisa muito errada no que a gente está pedindo, ou a gente precisa aprender a pedir. Acho que talvez eu nunca quis considerar que os caras não estavam fazendo uma entrega boa. Eu acho que a gente não está sabendo pedir porque a gente não conhece. Aí eu vou fazer uma pontuação rapidamente, porque quando você fala do marketing, eu também gosto muito, assim, sou um curioso, na verdade. E aí, cara, quando você fala 4 agências de marketing, não entregou da forma certa, acho, até porque eles iriam também te instruir. E aí hoje também a gente tem que estar atento ao mercado, porque existem muitas empresas que elas só pensam no dinheiro, né? Exato. Ela não pensa no benefício do cliente, ela não pensa na parceria a longo prazo, tipo, não, vou fechar um contrato aqui, vou entregar um resultado, com esse crescimento eu posso aumentar também o meu contrato, né? Porque assim, uma coisa complementa a outra, né? Então assim, tem que ser um trabalho em conjunto, né? Então quando você pontua assim, 4 agências de marketing, será que realmente vocês que não estavam sabendo pedir, exato, será que vocês... Aí me acendeu aqui uma luzinha vermelha, um sinal de alerta. Foi a luz que acendeu na gente. Então assim, é bastante complicado. Eu acredito mais na impossibilidade deles, ou seja, eu acho que eles estavam olhando para o lugar errado. Então, agora, bom, a gente tem mais ou menos aí vou dizer que tem uns 2 anos que a gente está estudando marketing, né? Então hoje a gente faz toda a estruturação dos funis de venda da gente. A gente montou uma agência de marketing que a gente consegue distribuir produtos e serviços nossos e de clientes. É uma célula que tem ali funções desde de growth hacker, que chama, até a parte de social media, tráfego, os conhecimentos de estruturação de CRM, funil de venda e tudo mais. Mas com o intuito de atender as especificidades do nosso negócio. A gente não sabia passar as especificidades do nosso negócio para a pessoa de forma que a dinâmica do marketing casasse com essas especificidades. Eu não sabia pedir. Se você não sabe pedir, meu amigo, fica difícil, né, velho? Do outro lado tem que ter uma pessoa com muito boa vontade para poder pegar e dizer, não, ele tá... Se você não souber pedir, realmente, tem esse lado, né? E a gente realmente não estava sabendo pedir. A gente sabia o que queria, mas não sabia pedir. Eu encontrei fotos dos quadros que a gente tinha na época e tinha lá, 2020, a gente querendo montar uma agência nossa, né? E, enfim, acabamos montando em 2021, finalzinho de 2021 a gente finalizou o contrato, no meio de 2022 a gente parou de expandir a operação, de buscar cliente. Bom, depois que a gente aprende o marketing digital, e que na época era ainda incipiente, apesar do marketing digital já ter aí, sei lá, talvez desde 2006, 2004, que eu já... 2006, principalmente, quando eu montei a clínica de estética, eu comecei a perceber mais esse movimento. Google Ads, aquela coisa, o pessoal já chamava a gente para fazer e não dava muita atenção. Mas depois de 2019, na pandemia, você sabe que estourou. Aí marketing digital virou uma commodity, né? Mas antes ainda não era, então não tinha essa habilidade, esse conhecimento. Mas sabia o que queria, velho. Sabia que eu queria entregar cursos para médico. Sabia que eu queria fazer um movimento que o médico estivesse navegando ali e estivesse consumindo os produtos e serviços da gente. Isso eu sabia. Mas eu não tinha como explicar da forma mais adequada, porque eu não sabia o que era um funil de venda, eu não sabia o que era uma landing page, eu não sabia o que era nada. Então, o cara fazia a rede social e dizia, tá legal, e os clientes vão vir, vão ficar assim. Então, a gente veio nesse processo, deixando a Classe Média como uma empresa que não está mais buscando os clientes para trabalhar a questão do faturamento médico, mas hoje a gente trabalha com marketing digital. Ali um pouquinho antes, eu não te falei, mas nos 38 anos, quando eu infartei, né, eu tive um infarto que foi uma situação assim, na verdade foi engraçado, estava velejando, gosto de fazer kitesurf, velejando com um amigo, senti um enjoo, desci o kite, um cansaço, sintomas totalmente atípicos do que você vê normalmente, são dores e tal. E ali eu fui parar na UTI cardíaca e botei um stent, né? Nesse momento eu comecei a estudar filosofia. Primeiro eu busquei autoajuda, né? Eu busquei autoajuda e depois fui buscar filosofia. Eu achei na filosofia um negócio interessantíssimo, porque assim, quando você observa a filosofia como algo para você experienciar, né? E você faz esse teste, eu acho que é que nem você fazer com a Bíblia. A Bíblia tem as questões filosóficas dela, né?
busca sabedoria em qualquer uma dessas águas aqui que você vai ter bons resultados. Não tem jeito, cara. E aí, essa busca da filosofia me fez buscar a mim mesmo, olhar para dentro, esse movimento que as pessoas estão fazendo, né? Muita gente já faz há algum tempo e tal. Eu comecei a fazer nessa época. Isso me abriu oportunidade para conversar com pessoas que eu jamais poderia pensar em conversar, ter acesso a conteúdos que inicialmente eram para mim assim um desafio enorme. Escutava 1, 2, 3 vezes, às vezes tentava ler uma coisa e dizia, pô, mas isso aqui está indo para onde? E hoje eu vejo com mais clareza essas coisas, porque isso vai desbloqueando níveis na sua consciência. Perfeito. Né? Então assim, hoje, Habib, a gente tem conhecimento na área de marketing digital, estou na jornada ainda. Classmed é uma empresa que está se colocando de novo no mercado à disposição dos médicos, mas de uma outra forma. E dentro da agência a gente trouxe um produto de saúde, que aí a gente está no nosso, digamos assim, no momento da jornada atual. O produto de saúde da gente é o Saúde 25, ó, você chegou a me mostrar alguma coisa aqui. Então, como você falou, irmão, agora a gente vai ver um pouquinho, o pessoal de casa também entender um pouco, né, do como é o projeto, como ele funciona, depois você vai... Você vai ter que comentar enquanto o vídeo rola? É isso que eu ia falar. Pode ser, posso fazer os comentários da produção, fazer alguma coisa do produto. Os dois sons vão... Então deixa o som de lá, não tem problema. Por isso melhor. Isso. Que aí o pessoal vai falar. Massa. Peraí. Então é isso, irmão. Como você, né, acabou de falar, a gente preparou aí um videozinho, né, do seu produto. Vai aparecer aí, o pessoal de casa também entender um pouco mais, e aí depois você vai fazer, né, uma explicação para quem quiser também, né, entrar nesse negócio aí. Então, solta aí, Felipe, pra gente. Legal. O Saúde 25 é uma assistência à saúde que te dá acesso a mais de 20 especialidades em clínicas em todo o Brasil por um preço fixo na consulta. Ao fazer sua adesão ao benefício, suas mensalidades serão de apenas R$ 24,90 e suas consultas por apenas R$ 25,00, independente da especialidade. Chega de filas no SUS ou de consultas particulares muito caras. Com o Saúde 25, sua família poderá fazer seu check-up anual de forma programada por meio de um concierge via WhatsApp. Consultas agendadas em 5 dias, realizadas em mais 15, no máximo, e com cashback nos exames, só no Saúde 25. Venha fazer parte. Aproveite a promoção desse benefício e contrate para a família. Legal. Então é isso. Agora você fala aí para o pessoal de casa, para entender um pouco melhor o que é, né, o 25... Saúde 25. Saúde 25. Então, aí viajamos nessa história toda aqui. A capacidade de entender que precisava aprender a coisa fez a gente chegar lá, aprender a coisa e desenvolver. Então, eu e minha esposa, a gente quis fazer o projeto do zero, só nós dois, para a gente ter o conhecimento realmente de tudo e depois poder ali gerir um grupo de pessoas, enfim, que estivesse dentro desse projeto. Saúde 25 vem do fato de eu ter vindo de seguro e benefícios. Eu criei relacionamento com seguradoras, com corretoras e empresas de benefício, né? Então essas empresas, elas hoje fornecem para a gente produtos, a gente envelopa ele, a gente cria a roupagem, digamos assim, da mídia social, da comunicação, como a gente vai trabalhar para nichos diferentes, e aí a gente canaliza esses clientes e traz para a nossa tratativa e para o nosso produto. Essa jornada a gente fez toda a parte de audiovisual do vídeo, você viu aí, a gente que teve que aprender a fazer para realmente poder pedir depois, a organização do roteiro, edição, todos os cortes. Isso aqui é só um dos trabalhos que a gente faz, né? Então a parte toda de tráfego, social media, todos os recursos que são necessários para lançar um produto desse a gente fez. E qual é o propósito aqui? A saúde hoje ela tem 4 vertentes. Ela tem o SUS, que a grande maioria das pessoas tem que acabar indo para o SUS, porque não tem o plano de saúde, que é a segunda fatia aqui. Aqui a gente está falando de uns 28% da população apenas. Aqui a gente está falando de mais de 55% da população. Depois você tem o particular, que é muito inacessível para a maioria das pessoas, e você tem os cartões de desconto, que muitas vezes dá um desconto em cima de um preço muito grande. O que a gente fez? A gente trouxe um produto que as pessoas vão pagar um preço fixo pela consulta, em qualquer especialidade,
Tá? R$25 a consulta em qualquer especialidade. Agendamento, tudo feito pelo WhatsApp. Quem é que está sendo pensado aqui? O cara que antes fazia um agendamento indo no SUS. Ele vai no SUS, volta para casa com uma bactériazinha para a família. Depois de 3 meses, ele vai lá para a consulta dele que foi agendada naquele dia. Olha só, eu gastei R$5 para ir, peguei uma bactéria, gastei mais R$5. Vou fazer a consulta, vou lá, mais R$5 para ir, voltei mais 5. Aqui foi R$20 e 2 bactérias que vieram para casa para fazer uma consulta com um clínico geral. Sim. Depois eu vou para o especialista, eu vou gastar mais 10 e vou voltar para casa com minhas bactériazinhas. Fora o que ele pode contrair alguma coisa e gastar com remédio, né? Mas então, a conta é essa. Então a gente conseguiu aqui, junto a empresários da área de seguros, desenvolver um produto que por R$25 a pessoa vai pagar uma mensalidade no produto, tá? Como se fosse um plano de saúde, mas não é plano de saúde, é uma assistência, que dá direito a consultas com especialistas em clínica particular em todo o Brasil. Tá? Então esse produto está aí, o site tem explicações para a gente não ficar aqui numa conversa de merchan, que não é a ideia, mas esse produto vem para poder a gente dizer o seguinte, meu amigo, tem opção. Se tu tá pegando fila do SUS, tem opção boa aqui para você. Como é o site? É www.saude25.com e a rede social do Instagram é @saude25_. Pronto, então hoje você tem 2 produtos. Isso. Você tem o Saúde 25 e tem a agência de marketing. A agência de marketing, na verdade, ela tem 2 produtos. Ah, entendi. A agência de marketing, ela tem a parte de consultoria em marketing para médico, que a gente trabalha funil de venda para high ticket na área médica. Tá. Basicamente, eu pego o paciente, coloco ele com o agendamento feito e pago. A agenda do médico não fica com gap de gente que faltou e ele perdeu aquela receita. Então, a gente trabalha os clientes de high ticket para ele conhecer muito bem o produto que ele vai comprar lá no médico. Esse é um produto que a gente tem, é a classe média. O outro produto que a gente tem é o Saúde 25. Aqui a gente vai ter produto PET, a gente vai ter outros produtos para, enfim, entregar para a população. Bacana. Então lá na rede social e no site, quem quiser saber mais, consegue tirar todas as dúvidas lá. Lá também tem o WhatsApp, né, para contato? Com certeza, Pronto. Com certeza, tem sim. E aqui a gente deve, Habib, até para fazer um fechamento aqui contigo, tem muita água para rolar, tem muita coisa para aprender. Eu estou num processo, é por isso que aqui não tem história de conta a tua história, a jornada do... A minha jornada ela vai até o último dia da minha vida, cara. Sim. Isso é perfeito, a gente até bateu um papo antes, né, sobre isso, que assim, eu vejo que, como eu te disse, cara, você é um cara desbravador, né? E com certeza também tem lições suas que ficam aí, de direcionamento e ensinamento para todo mundo que está nos assistindo. Porque você em nenhum momento baixou a cabeça, você em nenhum momento se limitou, você em nenhum momento se deixou cair, ou olhar somente para aquilo que te derrubou. É como eu te disse, o sucesso não é aquilo que te derruba. O sucesso é a quantidade de vezes que você consegue levantar e seguir em frente. Entende? Então, eu vejo que a sua história, você vai voltar aqui, com certeza, porque eu sei que ainda tem muito mais. Né? E assim, aqui não tem aquela jornada do herói, porque o herói nós temos que ser todos os dias. Exato. Né? É dia a dia, é todo dia, é todo dia. Então, parabéns, irmão, pela sua história, parabéns pela sua trajetória. Achei incrível também quando você fala ali que você já estava com sua esposa e ela participou de várias quebras também, de coisas que deram certo e não deram, vocês foram aprendendo. E é difícil a gente ver casais se unirem nesses momentos, né? Geralmente, quando acontece isso, cada um vai para seu canto. E isso se torna um pilar, né? Isso se torna uma base muito sólida e muito forte. Como você já trabalhou na construção, é aquilo. Quando você pega, primeiro você faz a fundação, para depois você subir, né, as colunas, as paredes. Primeiro você faz todo o alicerce. E aí eu vejo que um casamento, quando ele passa por isso, ele se torna muito mais sólido e tem muito mais força, né, para que ele possa seguir em frente. Parabéns. Obrigado. Obrigado por você aceitar o convite. Espero que todos de casa tenham gostado. Faz aí suas considerações finais, irmão. Consideração final é o seguinte, eu quero deixar aqui claro que diversas vezes que você falou, eu fiquei arrepiado. A última foi agora, você falando. Eu acho que isso é energia. Sim. Eu acho que isso é energia. Eu acho que quem buscar conteúdo relevante para o que está buscando de objetivo na vida, na internet hoje, com certeza vai encontrar coisas muito boas e coisas não tão boas. Verdade. Tá? Então, saber como passar a régua é uma coisa que é um desafio. Talvez os exemplos possam ser utilizados como ferramentas para você se basear para fazer essa régua, mas eu acho que o grande lance
sobe nos ombros de gigantes para você enxergar mais longe, tá certo? Eu acho que essa é uma lição que eu escutei nas aulas de filosofia e que eu busquei fazer, né? Então jamais teria uma oportunidade dessa de estar aqui batendo um papo com você se eu não tivesse tido a oportunidade de enxergar através dos seus ombros aonde a gente poderia estar chegando a partir desse papo aqui. Fica uma deixa para um próximo papo nosso, a questão do relacionamento. Sim. Como uma base para você estruturar qualquer situação empreendedora quando você tem um casal. É muito mais tranquilo, é muito melhor. Tá? Com certeza. Pela minha experiência eu tô falando. Sim. Mas eu acredito que, pô, eu adoro o exemplo dos caras que dizem o seguinte: a pessoa, pô, mas agora que você tá bem pra caramba, pode ter quem você quiser. Eu quero aquela pessoa que tava comigo, do meu lado, na hora que a gente passou pela dificuldade. Porque a gente é igual, velho. Muda o sexo, muda a criação, mas em essência, velho, se parar e tirar toda a poeira de cima, vai sair o mesmo brilho de todo mundo, entendeu? Então, assim, essas camadas que eu acumulei na minha vida, eu tô tirando elas um pouquinho. A próxima vez que eu vim aqui vai ter coisa boa, nova, vai ter... E vai ser assim. Somos mais iguais do que diferentes. Com certeza. Aprendemos isso lá no TTS. Com certeza. E, assim, dizer aqui pro pessoal, olha que incrível. Quando eu conheci esse cara, ele disse que tinha vergonha de falar em público. Irmão, você falou muito bem, entregou muito bem. Parabéns, fico muito feliz, né, pela sua vitória. Obrigado. É uma satisfação, fico feliz mesmo. Sempre me apoiou, sempre me trouxe. Obrigado mesmo, velho. Fico feliz, Obrigado, você entregou muito bem. Tenho certeza que todo mundo que está em casa também percebeu isso. Então é isso, gente. Tá vendo o que o autoconhecimento faz? O cara tinha vergonha, né? Eu lembro que lá na sala, a primeira vez que ele foi falar, ele ficou tremendo. Aqui hoje eu tremi. E hoje ele saiu entregando, mas venceu, né? Como eu digo, pulou os obstáculos. Perfeito. Tá? Parabéns. Fico muito feliz e com certeza você vai voltar aqui mais vezes, né? Porque eu tenho certeza que ainda tem muito mais aí para entregar. E vai ter, porque eu quero fazer a sua mentoria e vou trazer novos resultados com essa mentoria, eu tenho certeza absoluta. É exatamente isso, foi isso que a gente falou, né? Então, assim, a gente colocou um prazo e agora a gente vai cumprir isso aí. Boa, tá bom? Irmão. Obrigado, irmão. Valeu, obrigado, velho. Valeu, Rabinho. Para vocês de casa, mais uma vez, se inscreve no canal, curte, compartilha e segue também aí as redes sociais. Saúde 25 _. Saúde 25 _. Isso. Então segue lá, o meu arroba é @Adson Habib, segue lá, né? Hoje eu estou como pastor, também estou como terapeuta. Se você tiver qualquer dúvida, entra lá nas minhas redes sociais e manda um recadinho que eu vou te responder, tá bom? Muito obrigado.